Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 5 de outubro, celebramos o 27º domingo do tempo comum. Que a misericórdia de Deus nos alcance neste santo dia. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos os 12 apóstolos de Cristo pedindo a ele que aumentasse sua fé. Jesus afirma que com a fé do tamanho de um mísero grão de mostarda, aqueles homens já receberiam graças sem tamanho. Devemos buscar acreditar sempre naquele que nos criou e nos salvou. É dessa forma que conseguimos a força necessária para servir no santo reino de amor preparado para nós. Se você deseja servir a Deus com fé, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a esperança de Cristo a um coração desacreditado. Deus abençoe muito a você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje dá para a gente duas lições preciosas para o nosso dia a dia. A primeira delas é motivada por um pedido dos apóstolos. Eu tenho certeza que nas suas orações você já deve ter feito um pedido parecido. São Lucas diz que um dia os apóstolos disseram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu tenho certeza que ou aqui na igreja ou em casa você já deve ter dito isso: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso de mais fé, eu preciso confiar mais. Bom, ok. Mas a maneira como Jesus responde aos apóstolos surpreende um pouco a gente, porque não é a resposta que talvez a gente imaginasse. Talvez quando nós pedimos: Senhor, aumenta a minha fé, a gente imagina também que o Senhor vai derramar uma graça no coração da gente, e ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, de um momento para outro, a gente vai ter uma quantidade de fé adequada, o bastante. E aí sim, a gente vai começar a ser movido por essa fé, e vai ter atitudes segundo essa fé. Só que não é desse jeito que Deus faz. O Senhor Jesus disse: olhem, se vocês tiverem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa árvore. Jesus devia estar conversando com os apóstolos à sombra de uma árvore, e pelo visto era uma amoreira, que tem raízes muito fundas. Pois bem, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vai. Basta que vocês tenham
uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Bom, primeiro, nossa fé, como um grão de mostarda, é algo vivo, é algo que tem o potencial de crescer. Mas assim como um grão de mostarda só cresce quando você faz algo com ele, quando você planta ele, quando você rega, quando você cerca com uma cerca e põe adubo ali, assim também a nossa fé, que tem o poder de crescer e tem um potencial muito grande, ela só cresce quando você hoje começa a fazer algo com ela. A maioria das pessoas pensa, bom, um dia o Senhor vai me dar uma provisão suficiente de fé, e nesse dia, aí sim eu vou começar a me mover. Mas não é assim que funciona. Comece a usar a sua fé hoje. Plante o seu grão de mostarda hoje. Hoje, comece a dar passos, como quem sabe que não está sozinho, como quem sabe que pode confiar em Deus, e essa sua fé, o seu grão de mostarda, começa a crescer hoje, e aos pouquinhos, ele vai se tornando mais forte em você, até dar fruto, e muito fruto, muito fruto. Irmãos, usar a fé significa, em primeiro lugar, rezar. Nossa fé cresce à medida que nós a plantamos, e nós plantamos a fé à medida que nós rezamos. Fale com Deus, entregue para Ele as suas causas, louve a Ele. O salmo que a gente rezou hoje dizia assim, vá ao encontro do Senhor com os seus louvores, porque quando você louva a Deus, mesmo no meio de problemas, você está dando sinais de que está confiando nele. Senhor, está tudo muito difícil, eu olho ao meu redor, há muita complicação, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor vai comigo, eu te agradeço por isso. Você está mostrando que tem algo vivo acontecendo dentro de você, você está se movendo por fé, mas é preciso fazer isso nesse dia chamado hoje. Se você fizer isso hoje, sua fé vai se robustecendo na sua alma, e você começa a dar passos com ela. São Paulo disse para a gente, na segunda leitura de hoje, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Quando você começa a usar a sua pequena fé, mas real, hoje, quando você começa a plantar o seu grão de mostarda, hoje você começa a ter atitudes de gente forte. Deus não nos quer intimidados diante da vida. E essa atitude de gente forte pode ser algo, aos olhos dos outros, pequeno. Mas dependendo do seu momento, no fundo pode ser algo bem grande. Um passo de fé, ainda que pareça pequeno aos olhos dos outros, pode ser muito grande se você está sendo movido pela sua confiança em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas. Para uma pessoa que está deprimida, dar um pequeno passo, arrumar alguma coisinha em casa, lavar o cabelo, já é uma coisa grande. Pois então hoje, semeie sua fé, use sua fé. Deus está dando para você fortaleza para enfrentar essa prova. Se cobrar, não é uma atitude de fé. Brigar consigo próprio não é uma atitude de fé. Mas dar um pequeno passo aos olhos dos outros, mas que é muito grande para quem está num momento em que parece que o corpo não tem nem forças, isso é um verdadeiro passo de fé. De repente você está no meio de um tratamento de saúde e o negócio está complicado e você já está desanimado, e no meio desse desânimo, usar a sua fé hoje pode significar cuidar um pouquinho de você de novo. Não, eu não vou deixar a peteca cair, vamos lá. E aí você dá um pequeno passo, retomando um tratamento ou se aprumando um pouquinho. Esse é um passo de fé. Você está se movendo por fé.
ela vai crescer. Amanhã você já vai conseguir dar um próximo passo, e depois um outro maior, um dia de cada vez. Mas é preciso dar o primeiro passo hoje. Algumas pessoas têm uma ideia de fé um pouquinho distorcida, como se fé significasse que a gente tem que ficar passivo diante da vida. É assim mesmo, Deus quis. Bom, primeiro, eu não sei se Deus quis, mas fé não significa que eu vou ficar me entregando ao problema. Significa que eu vou me entregar a Deus no meio do problema e vou andar com Ele. Talvez eu não ande a 150 por hora hoje, mas eu vou dar um passo hoje. Eu vou me mover um pouquinho por fé hoje. Uma coisa é entregar-se ao problema. Não adianta, é assim mesmo, fazer o quê? Isso não é fé. Outra coisa é entregar-se a Deus no meio dos problemas. E aí, de repente, você percebe que consegue reagir um pouquinho. Cada dia tem algo vivo ainda dentro de você. A primeira leitura da missa que a gente ouviu hoje, ela tem uma frase que é uma das frases mais conhecidas da Bíblia. A última frase que a gente ouviu do profeta Abacuque hoje: o justo viverá por sua fé. Ou seja, alguém que é de Deus não vive das coisas que vê, não vive das circunstâncias que estão ao redor, vive daquilo que acredita. Não se move por aquilo que vê, se move por aquilo que sabe no coração. Eu posso olhar ao meu redor e ver tudo muito complicado, muito difícil, mas eu vou caminhar por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. O justo vive da sua fé. E a gente sabe que tem dias em que, se não for pela fé, a gente nem levanta da cama. Pois é, o justo vive de fé. Repito, brigar consigo próprio, se cobrar, se jogar para baixo, isso não são atitudes de fé. Eu não podia estar assim. Você usou a sua fé falando isso? Não. Usar a fé significa dar o pequeno passo que é possível hoje, porque você sabe que não está só. Porque você sabe que você tem um grãozinho de mostarda aqui dentro. Pode parecer muito pequena a sua fé, mas você decidiu usá-la. Você decidiu que é hora de confiar em Deus. Justamente a hora mais complicada é a hora de confiar em Deus. Você percebeu que você não pode ficar intimidado diante da vida. Você tem que vivê-la. Você tem que arriscar. Você tem que recomeçar. Pois então, você decidiu usar a sua fé. A segunda coisa que Jesus nos ensina hoje é um pouquinho diferente, mas eu acho também bastante legal. Jesus continua a conversa dele com os apóstolos, dizendo assim: olhem, vocês acham que seria lógico que um empregado que passou o dia na roça, quando ele volta para casa, o patrão diga para ele: senta, come aí e bebe? Não seria lógico que o patrão dissesse: olha, agora prepara a mesa para mim, eu vou fazer a refeição e depois você faz a sua refeição? Ou então, seria lógico que o patrão agradecesse ao empregado: olha, muito obrigado por aquilo que é a tarefa do empregado fazer? Bom, Jesus está falando do tempo dele, ele não está falando que a gente não deva dizer obrigado para as pessoas que trabalham com a gente. Mas ele está dizendo: olha, um empregado que cumpre a sua tarefa, pronto, ele está cumprindo a sua tarefa. Não faz sentido ele esperar receber um prêmio ou um troféu por causa disso. Na verdade, Jesus está querendo falar para a gente. E ele tira uma conclusão dessa pequena história que ele conta aos apóstolos. Assim também com vocês. Quando vocês fizerem tudo aquilo que vos foi mandado, entre parênteses, por Deus, digam para vocês próprios: eu sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito, e sigam o caminho. Usando uma linguagem que não está na Bíblia, aliás, não está na Bíblia e não está em lugar nenhum, porque está errado, mas a gente usa em carioquês, né? Quando vocês fizerem tudo o que vocês tiverem feito, ao invés de imaginar que as pessoas devem reconhecer,
agradecer, digam para vocês próprios: eu fiz o que devia ter feito, fiz o que eu acredito que era a minha parte, estou de boa, pronto, estou de boa. Irmãos, eu acho que Jesus está precavendo a gente a respeito de duas coisas com essa pequena história. Primeiro, que a gente não se imagine importante demais. Aliás, Jesus diz, falem para vocês próprios: eu sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito. Ou seja, Jesus está dando uma real para a gente, né? Gente, olha só, o fato de vocês terem feito a tarefa de vocês, o fato de vocês terem feito o que vocês deviam fazer ali no lugar onde Deus colocou vocês, pronto. Não imaginem que vocês são muito especiais por causa disso. Irmãos, quando a gente começa a achar que é importante demais, a gente começa a se perder. Não entra nessa não. Eu estou aqui para fazer a minha parte, eu estou aqui para normalmente fazer junto. Eu faço uma parte, você faz outra, ela faz outra. Porque quando a gente começa a se sentir muito importante, a gente começa a imaginar que ninguém pode fazer o que a gente faz. Pelo menos ninguém pode fazer tão bem quanto a gente faz. E o problema disso é que, se a gente não fizer, o que a gente imagina? Que a coisa fique pela metade ou fique sem ser feita? O ideal seria também que a gente, fazendo a nossa parte, desse espaço para que outras pessoas pudessem fazer a parte delas, e fazendo juntos, a gente fizesse algo melhor, né? Normalmente, quando há uma pessoa que se imagina muito importante, o que ela faz, quando ela não pode mais fazer, acaba. Porque ninguém mais sabe fazer igual, ninguém mais pôde fazer parecido, ninguém mais... Acabou. Cuidado para não se sentir importante demais. Nesse dia, as coisas começam a caminhar mal. Depois, eu acho que Jesus também estava precavendo a gente para as nossas expectativas de reconhecimento. Porque a gente imagina que se a gente fizer a coisa certa, que às vezes é só aquilo que a gente devia ter feito, alguém tem que dizer para a gente: bacana, muito bem, bom. Só que todos nós sabemos que tem dias em que o reconhecimento vem. E isso é gostoso, mas tem dias em que ele não vem. Aliás, eu acho que na maior parte dos dias ele não vem. E se a gente ficar frustrado porque ninguém notou, porque ninguém disse que está bem feito, porque ninguém disse que foi legal, eu acho que a gente acaba desanimando. Cuidado com isso, né? A maior parte das vezes, a nossa motivação para fazer as coisas tem que ser interna, tem que vir da gente. Eu acredito que vale a pena fazer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o meu sim para Deus, então isso é bom. E se for preciso reconhecimento, dê você para você próprio o reconhecimento, combinado? Tá aí, estou meu fã hoje, gostei, fiz um negócio legal. Pronto, fale isso para você. Mas não imagine que alguém vai ter que dizer, e se não disserem, e se algo não parar ao seu redor, porque você fez para que as pessoas... Não imagine que isso porque na maior parte das vezes isso não acontece. O pessoal mandou uma época botando uns negocinhos na internet, humor meio cáustico, né? mas é verdade, né? Colocando para quem trabalha na igreja, né? Era um negócio assim, diziam mais ou menos assim: igreja não é lugar de reconhecimento, lugar de reconhecimento é o IML, igreja é lugar para a gente servir, né? Tá bom, menos, né? A gente também pode dizer na igreja uns para os outros: parabéns, você fez uma coisa legal. Só que o problema é quando a gente espera isso além da conta, e não é difícil isso acontecer. Jesus está dizendo: olha, cada dia, quando você tiver feito tudo que você podia, termina o dia dizendo para você: sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito. Senhor, não sei nem se eu fiz o melhor do mundo, eu fiz o que eu podia, eu fiz o meu melhor. Eu garanto para você, você vai virar na cama, vai roncar rápido. Agora, se você for para a cama e começar: pois a gente faz um monte de coisa, ninguém nem nota, ninguém nem dá valor,
e ainda vão na contramão, e se duvidar, quem faz o contrário ainda leva aplauso. E esse sono não vai chegar, tome Rivotril, tome Rivotril. Eu acho que a frase que Jesus ensinou a gente a dizer, ela inclusive pode ajudar a gente a dormir um pouco melhor, sabe? Sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito, basta. Eu imagino que Deus está me devendo algo, que estranho. Ou eu imagino que o mundo está me devendo. Gente, quem imagina que o mundo está lhe devendo algo, está frito, né? E benditas eram nossas mamães, quando a gente tirava boa nota na escola e mostrava, e o que a mamãe dizia? Sua mãe disse para você? Ah, parabéns para ela, né? Porque afinal de contas, né? Pelo menos lá em casa o pessoal dizia, escuta, você trabalha? Não. Você tem que trazer comida para casa? Não. Qual é a sua tarefa? Estudar, então não fez mais com obrigação, né? Bom, tudo bem, de vez em quando elogiar e tal, também é bom. Não vamos dizer que a gente precisa. Só que o problema é a nossa dependência disso. Porque chega uma hora em que não vem o elogio. Você tem que apostar que o que você faz é bom, porque é o seu sim para Deus, e você acredita no que está fazendo. Irmãos, no mundo que a gente está, meio virado de cabeça para baixo, com os valores meio esquisitos, se você não acreditar que o que você faz, quando é honesto no seu trabalho, quando é justo nas coisas que você faz tratando as outras pessoas, se você não acreditar que isso é correto, que isso é o melhor, que motivação você vai ter? As pessoas ao lado ainda dizem que você é um mané, né? Não, mas o que eu estou fazendo, isso é o meu compromisso com Deus, importa para mim, vale para mim. E se você não tem isso muito presente em você, você vai ficar titubeando toda hora. Será que não era legal fazer que nem todos os outros? Não é, por que eu não vou fazer igual a todo mundo? Sua mãe também não disse que você não é todo mundo? Né? Pois é, olha só. E mais ainda, acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, quando a gente começa a invejar demais a sorte de quem faz errado, é sinal de que o coração da gente ainda não se decidiu por Deus, não. Certo? Ah, fulano não presta, é um picareta, ladrão, corrupto, e lá está só se dando bem. Mas quem está te empatando, vai lá e faz igual, ora. Tem alguém te dizendo para não fazer? Vai lá. Agora, o fato de você invejar a sorte de quem faz o errado, só significa para mim uma coisa: você ainda não decidiu aí dentro a quem você está servindo, viu? Porque não é uma questão de invejar quem se dá bem fazendo o errado. A gente sabe que esse se dá bem é muito relativo. Deus tudo vê, e Ele se importa. E o que me importa é o que importa para Ele, ponto. Aí você já decidiu a quem você está servindo. Agora, se toda hora você dá a impressão de que está invejando o fulano de tal, que é um ladrão, e que está nadando em dinheiro, faz igual, filho, não tem ninguém, fica de boa, tudo de boa, né? Se você é servo de Deus, isso nem passa mais pela sua cabeça. Portanto, tenha motivação dentro. O que eu estou fazendo para servir a Deus é muito legal, vale a pena. Ah, mas ninguém reconheceu. Ele sabe, eu sei, isso é o que importa. Se um dia vier um reconhecimento, curta, pô, legal, obrigado, que bom que você gostou também. Que bom, de vez em quando a gente acerta, né? Que legal, ok. Agora, não dependa disso, não dependa disso. E no final do dia, para cortar qualquer minhoca na cabeça, porque a cabeça da gente é uma produtora inesgotável de minhoca, quando você for dormir, sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito, boa noite e ronca. E acabou, certo? Irmãos, eu acho que se essa semana a gente fizer isso, olha, eu acho que você vai poupar uma graninha de Rivotril. Vai poupar, né? Semana que vem você vai ter até uma graninha a mais para colocar na coleta, porque você vai deixar de comprar o Rivotril que você estava usando e diz que nunca ficou viciado, apesar de estar usando há 30 anos, né? Então, acho até que vai dar uma coletinha melhor,
porque, afinal de contas, algumas coisas na cabeça da gente, no coração da gente, são fantasmas que a gente cria, viu? E quando a gente espanta eles, as coisas ficam mais tranquilas. Essa semana, viva de fé. Não imagine que você vai ter um dia que sei lá quando chegaria. Sua fé vai ser grande o bastante para que você dê passos. Sua fé cresce como uma semente. À medida que você a usa, ela cresce. À medida que você dá passos de fé, ela se torna mais forte. Você pode dar passos que parecem pequenos hoje, mas dependendo da situação que você enfrenta, talvez sejam passos de muita fortaleza. Amanhã você vai dar passos melhores, ainda mais decididos, mas use a sua fé hoje. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode crescer, mas se você plantá-la nesse dia, viva de fé, não das coisas que você está vendo. O que você está vendo é do jeito que é. Para que as coisas possam melhorar um pouquinho, você tem que confiar naquele que pode transformá-las, e você conta com ele. Pois então, junto com ele, não fique intimidado pela vida, vai caminhando, um pouquinho a cada dia. Enquanto você caminha, louva a Deus, porque o louvor é a oração de quem está movido por fé. Está tudo complicado, mas eu sei que o Senhor é comigo e é com Ele que eu vou, e eu agradeço a Ele, porque Ele não me falta. Essa semana, seja fiel ao que Deus pede de você e tenha motivação no seu coração para isso. Ninguém notou, Deus nota. Ninguém disse que bom, diga você, que bom que eu consegui hoje ser fiel. Eu sou um servo inútil, mas eu estou no lugar onde o Senhor me quer, e aqui vale a pena, vale muito a pena, que você possa aprender a mover a sua vida e se alimentar e se motivar, não por aquilo que outros consigam imaginar que é o seu valor, mas por aquilo que de verdade vale a pena, sua comunhão com Deus, sua obediência a Ele. Ele sabe e você sabe, pois então, movido por isso, seja fiel, ali onde o Senhor te pediu, faça o que agrada o coração dele. Você vai ver que no tempo oportuno vai dar muito fruto.